Se a via aérea não for aberta agora, ele morrerá. O rosto de Roberto Andrade, o magnata multimilionário que subitamente desabara, adquiria um tom arroxeado, quase púrpura. A sala de reuniões, momentos antes um santuário de poder e ordem, mergulhou no caos, tornando-se um pandemônio de gritos e pânico. Sofia, a nova secretária temporária, no seu terceiro dia de trabalho, agiu por puro instinto. Lançou-se na direção do seu chefe caído, os seus olhos fixos não no pânico ao redor, mas na caneta tinteiro dourada que brilhava no bolso do paletó dele. Com uma precisão arrepiante, ela agarrou-a e apontou para o pescoço do homem. "O que você está fazendo?" "Ficou louca", gritou o chefe de gabinete. Mas aos ouvidos de Sofia, nenhuma palavra chegava. A sua mente estava consumida por um único pensamento avassalador: tenho que salvá-lo. O que exatamente aconteceu para levar a este momento desesperado? 3 dias antes, na copa ao lado da suíte presidencial do Grupo Andrade, Sofia, uma secretária contratada por uma agência de trabalho temporário, limpava silenciosamente as xícaras de chá. As pontas dos seus dedos moviam-se com um cuidado meticuloso sobre a porcelana branca, esfregando-a com uma flanela macia. Ela estava determinada a não deixar uma única mancha, nem mesmo a marca de uma impressão digital. "Olha essa lentidão. Acha que os diretores têm todo o tempo do mundo para esperar?" A voz aguda de Ricardo Campos, o chefe de gabinete, cortou o silêncio da pequena copa. Sofia encolheu-se, baixando a cabeça ainda mais. "Desculpe, senhor", foi a sua resposta curta, desprovida de qualquer desculpa ou explicação. Como uma novata temporária, "desculpe", era a única resposta que lhe era permitida. Os seus ombros contraíram-se por um instante, mas ela respirou fundo, forçando-se a manter a compostura. O olhar frio e cortante de Campos fixou-se nela, mas a expressão de Sofia permaneceu inalterada. O seu coração podia vacilar, mas a sua alma não era de se quebrar facilmente. "Hoje temos uma reunião crucial com a diretoria. Se cometer um único erro, pode arrumar as suas coisas e ir embora na mesma hora", disse Campos, percorrendo-a com um olhar de cima a baixo. O seu olhar estava carregado de desprezo e desdém, como se a simples presença de uma temporária naquele santuário corporativo fosse uma afronta. Pouco depois, a porta da imponente sala de reuniões abriu-se. Executivos em ternos escuros e impecavelmente cortados entraram em fila, as suas pastas de couro debaixo do braço. Por último, um cavalheiro de cabelos brancos entrou com um passo firme e imponente. Era Roberto Andrade, o presidente do Grupo Andrade. Aos 65 anos, o seu porte altivo e o olhar penetrante lembravam um leão envelhecido, ainda rei da sua selva. A sua simples presença foi suficiente para silenciar a sala. "Bom dia, seu Roberto", cumprimentaram os executivos em uníssono. O presidente acenou levemente com a mão em resposta e sentou-se na cabeceira da longa mesa de mogno. Sofia, equilibrando uma bandeja com o café recém-preparado, entrou na sala. Movendo-se com um cuidado extremo para não fazer o menor ruído, ela começou a servir as xícaras. Ao colocar a xícara em frente a Roberto Andrade, a sua mão tremeu imperceptivelmente. Uma advertência do seu primeiro dia, repetida à exaustão por uma secretária sênior, ecoou na sua mente. O presidente tem uma alergia severa a nozes e castanhas. Especialmente nozes. É um risco de vida. Esta informação é outra secreta, conhecida apenas pelo gabinete da presidência e pela sua equipe médica. Ao ouvir isso, Sofia tinha sentido, gravando cada palavra no fundo da sua alma. Era uma questão de vida ou morte. A reunião começou. Os executivos abriram os seus relatórios e as apresentações em PowerPoint iluminaram a parede. Sofia voltou para a copa para preparar a próxima etapa do serviço. Cerca de 1 hora depois, uma luxuosa caixa de sobremesas chegou. Um dos diretores tinha encomendado especialmente de uma confeitaria francesa de renome, um gesto para agradar o presidente. Dentro da caixa ornamentada, uma variedade de doces estava artisticamente disposta: mousse de chocolate, macarons coloridos e uma tartelete com uma cobertura de caramelo brilhante. Enquanto transferia as sobremesas para um prato de prata, Sofia pegou na caixa vazia para deitar fora.
Foi então que na lateral da embalagem um texto minúsculo, impresso em letras quase ilegíveis, chamou a sua atenção. Era a lista de ingredientes. Sofia possuía um hábito peculiar, uma atenção aos detalhes que a fazia notar coisas que outros ignoravam. O seu olhar aguçou-se. Farinha, açúcar, manteiga, ovos. Os seus olhos percorreram rapidamente as palavras. De repente, as suas pupilas dilataram-se e ela parou de respirar. Extrato concentrado de nozes. 5 pequenas palavras que drenaram toda a cor do seu rosto. Ela verificou novamente o coração a martelar contra as costelas. Não havia dúvida. A indicação da presença de nozes estava ali, clara como o dia. Sofia virou-se bruscamente para a sala de reuniões. Através da parede de vidro, viu um dos assistentes já levar a bandeja de sobremesas para dentro. Não um gemido baixo escapou dos seus lábios. O seu coração começou a bater descontroladamente. Não havia tempo para pensar. Ela largou a caixa e correu em direção à sala de reuniões. O som dos seus sapatos a ecoar pelo corredor silencioso era ensurdecedor. Para uma secretária temporária, correr assim era impensável, mas naquele momento as regras não importavam. Ao chegar à porta, Sofia estendeu a mão para a maçaneta ofegante. Mas nesse exato instante Ricardo Campos, que guardava a entrada, barrou-lhe o caminho. O presidente está a falar. Onde pensa que vai? A sua voz era firme e intransigente. O seu rosto estava vermelho de raiva, incrédulo com a audácia daquela temporária. Senhor Campos, da sobremesa. Tem nozes, sussurrou Sofia, desesperada. Mas Campos levantou a mão, silenciando-a. Não interrompa. Fique quieta. Os seus olhos brilhavam com uma ameaça velada. Sofia mordeu o lábio, o desespero a crescer. Através do vidro, ela viu um diretor colocar o prato de sobremesas em frente a Roberto Andrade. Seu Roberto, uma sobremesa especial que mandei preparar para o senhor. A voz bajuladora do executivo chegou-lhe aos ouvidos de forma abafada. O presidente sorriu satisfeito e acenou com a cabeça. O rosto de Sofia ficou branco como cera. Ela tinha de o avisar de alguma forma. Mas Campos era uma muralha em frente à porta, o seu olhar prometendo despedi-la se ela desse mais um passo. Não, por favor, murmurou Sofia, batendo os pés em agonia. Ela pressionou as mãos contra o vidro, os seus olhos fixos na cena que se desenrolava, implorando silenciosamente para que alguém a notasse. Mas ninguém o fez. Todos estavam absortos nas palavras do presidente. Roberto Andrade pegou no garfo. Lentamente, ele cortou um pedaço da tartelete. Para Sofia, aquele breve momento pareceu uma eternidade. O presidente levou o garfo à boca. E deu uma mordida. Naquele instante, o coração de Sofia parou. Ela baixou a cabeça, cerrando os punhos com força. Sabia que algo irreversível acabará de acontecer. Está deliciosa, a voz satisfeita do presidente ecoou pela sala. Mas antes mesmo de a sua frase terminar, algo estranho começou a acontecer. O seu rosto começou a ficar vermelho. No início, era um rubor subtil, mas rapidamente se espalhou, transformando o seu rosto num tomate maduro. Gotas de suor brotaram na sua testa e os seus olhos injectaram-se de sangue. Seu Roberto? Perguntou um diretor próximo, com a voz carregada de ansiedade. Mas o presidente não conseguiu responder. Abriu a boca, mas em vez de palavras, apenas um som áspero e ofegante saiu. KRR. HHH. O som que emanava da sua garganta era desumano, como um ranger de metal enferrujado. A sua mão voou para a gravata, que ele começou a rasgar freneticamente. Ah, presidente! Gritou um executivo. O grito foi o gatilho. A sala de reuniões mergulhou instantaneamente no caos. Os diretores levantaram-se de um salto, derrubando cadeiras com um estrondo. O rosto de Roberto Andrade estava agora a adquirir um tom arroxeado. O seu pescoço inchava visivelmente. A sua via aérea estava a fechar-se. Os seus olhos estavam arregalados de terror, as suas mãos a agarrar o ar vazio. Do lado de fora, a observar tudo, o rosto de Sofia estava lívido,
Senhor Campos, temos de entrar agora, gritou ela novamente, mas só então o chefe de gabinete pareceu compreender a gravidade da situação. Ele abriu a porta apressadamente e correu para dentro. Presidente! Presidente! Ouviu-se a voz urgente de Campos. Sofia seguiu. A sala de reuniões era uma cena de pandemônio total. Os executivos em pânico corriam de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Alguém tentou trazer água, outro batia nas costas do presidente. Mas nada disso adiantava. O choque anafilático induzido pela alergia não era algo que se resolvesse com primeiros socorros básicos. Roberto Andrade já estava no chão. O seu rosto estava azulado, os lábios roxos. O seu peito subia e descia em espasmos rápidos, mas o movimento tornava-se cada vez mais fraco. Uma ambulância! Chamem a SAMU! O presidente desmaiou, gritavam os executivos uns sobre os outros. Mas no meio do pânico, ninguém conseguia agir de forma coerente. Aqueles que pegaram nos telemóveis tremiam tanto que não conseguiam discar o número. Foi nesse preciso momento que Sofia agiu. Ela correu em direção ao kit de primeiros socorros pendurado na parede. A sua velocidade e precisão eram incríveis para uma simples secretária temporária. Abriu a caixa, mas, para sua decepção, não continha nenhum instrumento adequado. Havia apenas pensos, ligaduras e analgésicos. Nada que pudesse ser usado para abrir uma via aérea. Os olhos de Sofia percorreram rapidamente o conteúdo do kit. Tomou uma decisão instantânea. Pegou numa garrafa de álcool e numa tesoura. E correu para o lado do presidente caído. Abram caminho. A sua voz era firme, desprovida da timidez habitual. Ajoelhou-se ao lado de Roberto Andrade e, sem hesitar, começou a rasgar os botões da sua camisa. O som do tecido caro a rasgar se ecoou, mas isso não importava. Você enlouqueceu? Onde pensa que está a tocar? Gritou Campos, agarrando o braço de Sofia e empurrando-a bruscamente. Sofia desequilibrou-se e caiu, mas levantou-se imediatamente, o seu olhar a fuzilar Campos. O brilho nos seus olhos era tão intenso que até ele recuou por um momento. Afaste-se, a sua voz era fria como gelo. Não era a voz da secretária temporária intimidada de sempre. Era a voz de um guerreiro que já tinha enfrentado a morte inúmeras vezes. Dominado pela sua autoridade súbita, Campos recuou, abrindo-lhe caminho. Sofia voltou-se para o presidente. Desta vez, ninguém a impediu. A aura de competência que emanava dela era avassaladora. As suas mãos foram para o pescoço de Roberto Andrade. Com as pontas dos dedos, ela palpou cuidadosamente a área abaixo do pomo de Adão, procurando o local exato. Membrana cricotireoidea. Aqui, murmurou ela para si mesma. Os seus movimentos eram surpreendentemente hábeis, como os de alguém que já fizera aquilo centenas de vezes. Mas havia um problema. Para garantir a via aérea, ela precisava de fazer uma incisão e inserir um tubo, mas não tinha nenhum instrumento médico. O seu olhar varreu a sala desesperadamente. Tinha de haver algo. Foi então que os seus olhos se fixaram em algo. A caneta tinteiro dourada no bolso interior do paletó do presidente. Sofia não hesitou. Estendeu a mão, pegou na caneta e com uma velocidade estonteante começou a desmontá-la. Retirou a tampa, o cartucho de tinta, deixando apenas o corpo oco. Essa mulher está completamente louca. Tirem-na daqui. Já chamaram o 192? Onde eles estão? Gritavam os executivos, mas Sofia não ouvia. Toda a sua concentração estava focada numa única coisa: salvar uma vida. Ela pegou na tesoura e derramou álcool sobre as lâminas, uma desinfecção improvisada. Não era perfeito, mas era o melhor que podia fazer. Respirou fundo. E encostou a ponta da tesoura ao pescoço do presidente. A sala ficou subitamente silenciosa. Todos prenderam a respiração, chocados com a visão da secretária temporária com uma tesoura apontada para o pescoço do chefe. A mão de Sofia não tremia. Pelo contrário, estava assustadoramente firme. A ponta da tesoura pressionou levemente a pele.
e então, com um som quase inaudível, a pele cedeu. Uma incisão precisa de cerca de 1 centímetro, nem mais nem menos. Um fio de sangue escorreu, mas Sofia não vacilou. Rapidamente, ela posicionou o corpo oco da caneta sobre a incisão. Com cuidado, mas com firmeza, empurrou para dentro. Um som sibilante, o som do ar a passar pela caneta, encheu o silêncio. A via aérea bloqueada estava agora aberta. O peito de Roberto Andrade insuflou-se dramaticamente e depois baixou. A respiração tinha voltado. A cor começou a regressar lentamente ao seu rosto arroxeado. O corpo do presidente, à beira da asfixia, estava a reclamar a vida. Respirações ásperas e ruidosas escapavam através da caneta. Era um som agonizante de se ouvir, mas era, inequivocamente, o som da vida. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. Ele está vivo. O presidente está vivo, disse alguém com a voz a tremer. Só então a tensão pareceu abandonar o corpo de Sofia. Ela desabou no chão, a testa coberta de suor frio, as mãos a tremer ligeiramente. Escondeu-as atrás das costas, tentando manter a compostura. A ambulância. Quando é que chega? Perguntou, ofegante. Está a caminho. Disseram que chegam em breve, respondeu alguém. Sofia acenou com a cabeça. Olhou para o presidente, ainda deitado no chão. A caneta espetada no seu pescoço, a sua respiração ruidosa. Era uma visão horrível, mas pelo menos ele estava vivo. Graças a Deus, pensou ela. Graças a Deus. Se tivesse demorado mais 1 minuto, teria sido tarde demais. O som da sirene da ambulância aproximava-se rapidamente. Fora da sala de reuniões, uma multidão de funcionários curiosos tinha se juntado, sussurrando uns com os outros. Mas Sofia mantinha-se focada unicamente na respiração do presidente, garantindo que o som sibilante através da caneta não parava. Abram caminho. SAMU! Gritaram vozes urgentes enquanto paramédicos de colete laranja entravam apressadamente. Carregando maçãs e equipamento médico, eles aproximaram-se de Roberto Andrade com movimentos treinados. O paramédico-chefe, ao avaliar a condição do presidente, parou de repente. O seu olhar fixou-se na caneta tinteiro no pescoço dele, uma expressão de espanto no rosto. Isto é? Uma caneta tinteiro? Perguntou ele, incrédulo. No entanto, rapidamente recuperou a sua calma profissional, colocando o estetoscópio no peito do homem. Respiração audível. Pulso estável. Ele examinou a incisão de perto com uma pequena lanterna. Depois, com um tom de admiração, disse: a cricotireoidotomia foi feita no local exato. A via aérea está a ser mantida. O paramédico olhou ao redor da sala, a confusão estampada no seu rosto. Quem fez este procedimento? Isto não é trabalho de um leigo. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os executivos trocaram olhares, e até Campos permaneceu em silêncio. Sofia hesitou por um momento, mas depois timidamente levantou a mão. Fui eu. O olhar do paramédico virou-se para ela. A sua expressão deixava claro que ele achava difícil acreditar que a jovem com um crachá de secretária temporária pudesse ter realizado tal procedimento. Ele olhou-a de cima a baixo, cético. Mas não era altura para interrogatórios. A prioridade era levar o paciente para o hospital. Vamos transferir o paciente. Com cuidado, os paramédicos moveram Roberto Andrade para a maca, deixando a caneta no lugar. Retirá-la de forma imprudente poderia ser perigoso. É crucial manter a via aérea durante o transporte. A pessoa que realizou o procedimento precisa de nos acompanhar, disse o paramédico-chefe, olhando diretamente para Sofia. O rosto de Sofia endureceu. Ir ao hospital numa ambulância era a última coisa que ela queria. Eu sou apenas uma secretária, disse Sofia, recuando com um sorriso sem graça. Mas Campos agarrou-a pelo braço. Se acontecer alguma coisa ao presidente, você será responsabilizada. A sua voz era fria e imperativa. Ele praticamente arrastou-a para a ambulância. Senhor Campos, eu realmente não. Entre. Se algo correr mal, você não sairá ilesa. Não havia espaço para discussão.
Sofia subiu para a ambulância, resignada. O interior da ambulância era apertado e claustrofóbico, cheio de equipamento médico e com um forte cheiro a antisséptico. Roberto Andrade estava deitado na maca com uma máscara de oxigênio no rosto, a caneta ainda no seu pescoço. Um paramédico verificava sua pressão arterial e pulso, relatando via rádio: paciente estável. Via aérea segura. Para que hospital devemos ir? Momentos depois, a resposta chegou pelo rádio: transportar para o Hospital Universitário das Américas, onde o seu médico assistente está de serviço. Hospital das Américas. Ao ouvir aquele nome, toda a cor fugiu do rosto de Sofia. As pontas dos seus dedos tremiam e ela sentiu como se o ar lhe tivesse sido roubado dos pulmões. Era o único lugar onde ela realmente não queria ir. Ninguém sabia por quê. Apenas o terror nos seus olhos contava a história. Não podemos ir para outro hospital? Perguntou Sofia Campos com a voz a tremer. Há tantos mais perto. O sírio-libanês, o Albert Einstein. A sua respiração tornou-se ofegante, o coração a bater descontroladamente. Campos olhou-a com desprezo. Que disparate é esse? Todos os registros médicos do presidente estão lá. Quem é você para decidir o hospital? Com a repreensão de Campos, Sofia calou-se. A ambulância acelerou, a sirene a soar, ignorando os sinais de trânsito. Uma viagem que normalmente levaria 30 minutos estava a ser feita em 15. Sofia apertou as mãos no colo com tanta força que as unhas se cravaram na sua pele, mas o tremor não parou. Paisagens familiares passavam pela janela. O edifício do hospital aproximava-se. Não. Eu não posso ir para lá, a sua mente gritava. Ela queria abrir a porta da ambulância e saltar, mas não podia. Tinha de zelar pelo estado do presidente. Pressão arterial estável. Estamos a chegar, anunciou o paramédico. O coração de Sofia afundou-se. A entrada das urgências do Hospital Universitário das Américas apareceu. A ambulância abrandou e parou. Chegamos. A descer o paciente. Os paramédicos moveram-se rapidamente. A porta traseira abriu-se e a maca foi retirada. Sofia hesitou até o último segundo. Queria ficar dentro da ambulância. Mas Campos agarrou-a pelo braço. O que está a fazer? Saia. Relutantemente, Sofia desceu, a cabeça baixa, tentando ser o mais invisível possível. As portas automáticas das urgências abriram-se. Um ar frio e o cheiro a desinfetante atingiram-na no rosto. O mesmo cheiro de há 3 anos. Como se o tempo tivesse parado. Roberto Andrade a entrar. Choque anafilático, estado de cricotireoidotomia de emergência, gritou o paramédico. A sala de urgências entrou em alvoroço. A equipe médica correu na sua direção. A maca do presidente foi levada rapidamente para dentro. Sofia seguia atrás, a cabeça baixa como a de um criminoso, as pernas a tremer incontrolavelmente. Foi então que aconteceu. Presidente! Gritou alguém do fundo da sala. Ao ouvir aquela voz, o corpo de Sofia gelou. Era uma voz que ela conhecia demasiado bem. Doutor Felipe Almeida, chefe de cirurgia torácica, liderava a equipe médica que se aproximava. A forma como seu jaleco branco esvoaçava enquanto caminhava era exatamente a mesma de há 3 anos. Qual é o estado do presidente? Eu assumo a partir de agora, disse Felipe, aproximando-se da maca e começando a avaliar a condição de Roberto Andrade com perícia. Cricotireoidotomia. Quem cometeu esta loucura? Disse ele levantando a cabeça e olhando ao redor, tentando identificar o responsável. O seu olhar moveu-se lentamente, passando pelos paramédicos por Campos. E parou em Sofia. O tempo pareceu congelar. Os olhos de Felipe arregalaram-se em incredulidade. Sofia olhou de volta. Queria fugir, mas os seus pés pareciam colados ao chão. Um reencontro, 3 anos depois. Você, uma voz baixa saiu dos lábios de Felipe. Sofia permaneceu em silêncio. Foi Campos quem interveio. Doutor
Felipe, por favor, verifique primeiro o estado do presidente. Felipe olhou para Sofia por mais um momento antes de se virar. O paciente era prioridade. Levem-no para a sala de reanimação. Rápido! Enquanto a equipe médica movia o presidente, Felipe parou por um instante e olhou para trás, para Sofia. Um sorriso de escárnio espalhou-se pelo seu rosto, como se perguntasse: o que raio estás tu a fazer aqui? Sofia não desviou o olhar. Agarrou-se à sua postura, as pernas a tremer. Há 3 anos, ela tinha desmoronado. Mas não hoje. Pelo menos, era isso que ela tentava aparentar. Sofia Oliveira, disse ele, o nome dela a sair-lhe da boca lentamente, como se estivesse a cuspir algo sujo. Secretária do presidente? Você não se cansa de surpreender. A voz de Felipe estava cheia de desprezo. O seu olhar de cima a baixo estava carregado de desdém. Ele riu-se ao ver o crachá de secretária temporária. Isso combina consigo. Os lábios de Sofia tremeram. Ela cerrou os punhos, mas conseguiu controlar-se. Havia algo mais importante do que o seu orgulho naquele momento. Doutor. Felipe, disse Sofia, a sua voz surpreendentemente calma. O edema da glote é severo. Por favor, tenha muito cuidado ao remover o tubo. Era um pedido profissional, um apelo pelo bem-estar do paciente. O rosto de Felipe ficou vermelho de raiva. A audácia dela a tentar ensiná-lo era inacreditável. O quê? Você atreve-se a dar-me lições? Ele avançou na direção dela. A sua altura fazia-o olhar para ela de cima. Eu sou o chefe de cirurgia torácica. Quem é você para me ensinar alguma coisa? Felipe estendeu a mão e empurrou o ombro de Sofia com força. Ela cambaleou para trás. Seguranças. Tirem esta mulher daqui, gritou ele. 2 seguranças correram e agarraram-na pelos braços. Espere. Por favor, gritou Sofia, desesperada. Mesmo enquanto era arrastada, ela gritou para Felipe: ele tem uma malformação vascular. Tenha cuidado, por favor. Mas Felipe apenas bufou. Que disparate! O que é que você sabe? Mesmo antes de a porta da sala de reanimação se fechar, Sofia gritou uma última vez: é perto da artéria carótida direita. Verifique, por favor. A porta fechou-se com um estrondo. Lá dentro, no meio da atividade frenética, Roberto Andrade, numa névoa de consciência, ouviu tudo. O apelo desesperado de Sofia e a arrogância de Felipe. Embora turvas, aquelas memórias ficaram gravadas na sua mente. No corredor das urgências, Sofia, expulsa pelos seguranças, encostou-se à parede. As suas pernas fraquejaram e ela quase caiu, mas conseguiu manter-se de pé. Campos, do lado de fora da sala de reanimação fechada, andava de um lado para o outro, ansioso, olhando constantemente para o relógio com a testa a brilhar de suor. Por favor, que ele fique bem, murmurava ele. O colapso do líder do grupo Andrade teria repercussões inimagináveis. Sofia sentou-se num banco no canto do corredor, a cabeça baixa, as mãos cerradas. O Felipe reconheceu-me. O medo de ter a sua identidade revelada apoderou-se dela. A sua vida, construída na sombra como secretária, poderia desmoronar. O tempo arrastava-se. 1 hora. 2. A porta da sala de reanimação abriu-se. Felipe saiu, com o rosto a brilhar de suor. Como está ele? O presidente? Perguntou Campos, apressado. Com uma expressão cansada, Felipe respondeu: a crise passou. A via aérea está segura e a reação alérgica está a ser controlada. As pernas de Campos cederam e ele deixou-se cair numa cadeira próxima. Graças a Deus. Graças a Deus, suspirou ele com os olhos a encherem-se de lágrimas de alívio. Felipe olhou de relance para Sofia. Mas ele teve muita sorte. Mais um pouco e teria sido fatal. Ele parecia admitir a contragosto. O procedimento de emergência foi adequado. Felipe fez uma pausa. Era um golpe no seu orgulho, mas como médico tinha de dizer a verdade. E a malformação vascular? Existia mesmo. Perto da carótida direita.
Tivemos o máximo cuidado. Sofia não levantou a cabeça. Permaneceu sentada em silêncio. Campos virou-se para ela com uma expressão complexa. Você, ele aproximou-se. Quem é você? Conhece o doutor Felipe? Sofia levantou a cabeça e olhou para Campos, mas não abriu a boca. Por que não responde? A voz de Campos tornou-se mais aguda. Desculpe, foi tudo o que ela repetiu. Campos suspirou e abanou a cabeça. Por agora, volte para a empresa. Quando o presidente acordar, decidiremos o que fazer consigo. A sua voz era fria. O futuro de Sofia estava incerto. Não sei o que você está a esconder, mas se mentiu ao presidente, não sairá impune, avisou Campos antes de entrar no quarto do hospital. Sofia levantou-se lentamente. Com passos pesados, saiu do hospital. A noite na cidade era fria e solitária. Na manhã seguinte, Sofia acordou mais cedo do que o habitual. Na verdade, mal tinha dormido. Vou ser despedida hoje, pensou, preparando-se para o trabalho com o coração pesado. Ao amarrar os atacadores dos seus sapatos velhos, suspirou. Ao chegar à sede do Grupo Andrade, o elevador pareceu levar uma eternidade a subir até o 47º andar, o seu coração a bater com força a cada piso. Ao entrar no gabinete da secretaria, sentiu uma atmosfera estranha. Os seus colegas olhavam-na de lado e cochichavam. Foi ela que agiu ontem quando o presidente desmaiou, disse uma das secretárias seniores. Fez um procedimento de emergência. Que coragem! Ou que estupidez, acrescentou outra. Vai ser despedida de certeza. Uma temporária a fazer uma coisa dessas. Sofia não respondeu. Sentou-se na sua secretária. Havia uma pilha de correspondência. Um envelope vermelho destacava-se, aviso final de falta de pagamento de juros de empréstimo. A mão de Sofia tremeu. Os juros do seu empréstimo estudantil estavam novamente atrasados. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de texto. Lar de idosos. A mensalidade deste mês está em atraso. Por favor, regularize a situação o mais breve possível. Sofia pousou o telemóvel. O mundo parecia escurecer. A sua mãe estava num lar de idosos. A sua saúde tinha piorado drasticamente após o incidente de há 3 anos. Mãe, desculpa, os seus olhos encheram-se de lágrimas, mas ela segurou-as. Não podia chorar ali. Foi para a copa e começou a limpar. Limpou as xícaras, lavou a cafeteira. As suas mãos moviam-se, mas o seu coração pesava 1 tonelada. Se for despedida hoje, como vou pagar as contas do lar da mãe? A dura realidade esmagava-a. Foi então que o intercomunicador soou. Sofia, a voz de Campos ecoou. O coração de Sofia afundou-se. Sim, senhor Campos. Venha ao quarto do presidente no hospital. Agora. A ordem foi curta e fria. Com as mãos a tremer, Sofia tirou o avental. Olhou-se ao espelho, ajeitando a roupa. É o fim. Preparada para o pior, saiu do gabinete. Desceu no elevador e entrou no carro da empresa que a esperava. A paisagem urbana passava rapidamente pela janela, mas os seus olhos não viam nada. Pelo menos salvei o presidente, tentou consolar-se, mas o peso da realidade era esmagador. Ao chegar ao hospital, subiu para a ala VIP com passos pesados. Parou em frente à porta do quarto, respirando fundo. Sê forte. Fizeste o teu melhor. Bateu à porta. Entre e ouviu a voz de Campos. Sofia abriu a porta. Dentro, Roberto Andrade estava sentado na cama, com Campos de pé ao seu lado. O presidente estava acordado. Tinha uma ligadura no pescoço, mas parecia lúcido. O seu olhar aguçado fixou-se em Sofia. Era o momento da verdade. O ar no quarto era pesado. O olhar penetrante de Roberto Andrade parecia perfurar Sofia. Ela tirou da mala uma carta de demissão. O envelope branco amassou-se ligeiramente na sua mão trêmula. Presidente, antes de mais, peço as minhas mais sinceras desculpas. Sofia curvou-se profundamente.
Como uma mera secretária temporária, atrevi-me a tocar no senhor. Apresento a minha demissão e aceitarei qualquer punição. Mas, contrariamente às suas expectativas, um sorriso formou-se nos lábios de Roberto Andrade. Bem-vinda, disse ele com uma voz calorosa. Minha salvadora. Sofia levantou a cabeça, chocada. Roberto Andrade sentou-se na cama, olhando para ela com uma mistura de curiosidade e gratidão. Guarde essa carta de demissão. Não a chamei aqui para despedir. Ele gesticulou para que ela se aproximasse. Sofia hesitou, mas depois aproximou-se com cautela. Quando você perfurou o meu pescoço, não havia medo nos seus olhos. Apenas uma determinação inabalável. A voz do presidente estava tingida de admiração. Nem um segundo de hesitação. Foi preciso e rápido, como alguém que o fez centenas de vezes. Sofia permaneceu em silêncio. E você sabia da minha malformação vascular, algo que até o doutor Felipe desconhecia. Roberto Andrade inclinou-se para a frente. Os meus registros médicos são ultrassecretos. Apenas o meu médico e uma equipe muito restrita os conhecem. Como é que uma secretária temporária poderia saber disso? O rosto de Sofia ficou pálido. Roberto Andrade olhou-a diretamente nos olhos, como se pudesse ver a sua alma. Você não é uma secretária, pois não? A pergunta foi direta. Qual é a sua verdadeira identidade? Fale com sinceridade. O silêncio instalou-se. Sofia mordeu o lábio, a mente a correr. Poderia continuar a esconder-se? Não, parecia que já tinha sido descoberta. Finalmente, com os lábios a tremer, Sofia falou. A sua voz falhou. Ela respirou fundo e tentou novamente. Há 3 anos. Eu era médica neste hospital. Os olhos de Roberto Andrade arregalaram-se. Mas mais do que surpresa, a sua expressão era de quem já suspeitava de algo. Continue, disse ele, calmamente. Por um momento o olhar de Sofia vacilou. Aquela simples palavra parecia abrir uma porta para uma sala de memórias há muito trancada. Mas ela não disse mais nada. Os seus lábios abriram-se e fecharam-se, mas as palavras não saíram. Os seus olhos apenas se turvaram. E na sua mente, as cenas de há 3 anos começaram a surgir como uma maré imparável. 3 anos antes. Urgências do Hospital Universitário das Américas. 3 da manhã. Sob a luz fluorescente, uma jovem médica comia uma sanduíche apressada. No seu crachá lia-se, doutora Sofia Oliveira, residente de cirurgia torácica. Outra vez a comer porcarias, Sofia, disse um colega residente ao passar. Quando foi a última vez que foste à casa? Sofia sorriu. Há 3 dias. Fui só tomar um duche. És louca. Vais acabar por desmaiar. Mas Sofia não se importava. Os seus olhos estavam fixos nos prontuários dos pacientes. 8 da manhã. Visita dos professores. Doutor Felipe Almeida liderava os residentes pelos quartos. Quarto 703, senhor Silva. Como está ele? Perguntou Felipe com ar de enfado. Pós-operatório estável. Sinais vitais normais, relatou Sofia de forma concisa. Ok, então. Próximo. Felipe passou pelo paciente sem sequer olhar para ele. Mas Sofia ficou para trás. Seu Silva, já tomou pequeno almoço? Perguntou ela com carinho. Oh, doutora, aqui está você de novo. Ontem à noite também veio, disse o paciente, comovido. Disse que sentiu um aperto no peito durante a noite, certo? Vou pedir mais um eletrocardiograma. Devido à sua atenção e cuidado, os pacientes chamavam-na de anjo. Naquela noite no gabinete dos médicos, Felipe estava sentado com um representante de uma empresa farmacêutica. Doutor, teremos uma conferência sobre o nosso novo medicamento. É em Fernando de Noronha. Noronha, hein? Gosto disso, sorriu Felipe. Claro, voos e alojamento por nossa conta. É evidente. Haha. Nesse momento Sofia entrou. Doutor, aqui estão os prontuários dos pacientes para a cirurgia de amanhã. Ah, sim. Deixa aí. Felipe nem olhou para ela.
Quando Sofia saiu, o representante perguntou: aquela residente parece muito dedicada. Dedicada? Não, é exibicionista. E arrogante, a voz de Felipe estava cheia de inveja. Não tem grande talento, mas é popular entre os pacientes. Uma perda de tempo. A verdade era o oposto. A habilidade de Sofia era a melhor entre os residentes, e isso incomodava Felipe. Sala de descanso. 2 da manhã. Sofia estava a tirar uma soneca quando seu pager a acordou. Paciente de emergência. Acidente de viação, hemorragia maciça. Ela saltou da cama e correu para o bloco operatório. E o doutor? Felipe? Não conseguimos contactá-lo. Neste ritmo, ele terá uma paragem cardíaca em 5 minutos. Sofia mordeu o lábio e tomou uma decisão. Contactem a anestesia. Eu abro. A responsabilidade é minha. Mas, doutora, vamos deixar o paciente morrer? Bisturi. Após 5 horas de luta, o paciente foi salvo. A testa de Sofia estava encharcada de suor. Doutora, você é incrível, disse uma enfermeira do bloco, maravilhada. Isto está muito para além do nível de um residente. Sofia sorriu humildemente. Se o paciente vive, eu também vivo. Essa era sua crença. Alguns dias depois, no gabinete. Sofia, gritou Felipe. Quem te deu autorização para operar? Hein? Desculpe, doutor. Mas era uma emergência e, sem desculpas. Que arrogância! A tentar exibir-te? Felipe atirou os prontuários ao chão. A partir de agora, não tocas numa agulha sem a minha permissão. Sofia baixou a cabeça, mas o seu olhar não se quebrou. Vou provar o meu valor com a minha habilidade. Um dia serei reconhecida, acreditava ela, sonhando em tornar-se a melhor cirurgiã torácica. Mas o destino foi cruel. O dia fatídico. Hoje sou eu que lidero a cirurgia, anunciou Felipe ao entrar no bloco operatório. Mas Sofia sentiu que algo estava errado. Sentia cheiro a álcool vindo dele. Doutor, aproximou-se ela com cautela. Não me parece que esteja nas melhores condições hoje. Que disparate é esse? Estou ótimo, gritou Felipe. Mas a sua mão tremia ligeiramente. A cirurgia começou. Bisturi. Felipe pegou no bisturi. O tremor na sua mão piorou. Doutor, a sua mão está a tremer demasiado. Por favor, pare a cirurgia, disse Sofia, urgentemente. Cala-te. Não sejas insolente. Felipe agarrou o bisturi com teimosia. E então? Um som de rasgar, e o alarme vermelho do monitor de sinais vitais começou a piscar freneticamente. Não, ele tinha atingido a aorta. Bip. Bip. Os alarmes soavam. A frequência cardíaca estava a cair drasticamente. Afaste-se. Tenho de controlar a hemorragia. Sofia estendeu a mão para o paciente. Mas Felipe empurrou-a bruscamente. Foi culpa tua. Tu empurraste o meu braço. Foi por isso que se rasgou. Do que está a falar? Isso não importa agora. O paciente está a morrer, mas Felipe apenas gritava histericamente. É tudo culpa tua. Tu interferiste. No final, a janela de tempo crucial foi perdida. O paciente morreu. O bloco operatório ficou manchado de sangue. Sofia estava devastada. 2 horas depois, no gabinete do diretor do hospital. Vamos dizer que foste tu que cometeste o erro na cirurgia, disse o diretor friamente. Felipe estava ao seu lado, com um sorriso cruel. Isso não faz sentido. Por que haveria eu de mentir assim? Gritou Sofia. Se recusares, farei com que a tua mãe doente nunca mais veja o interior de um hospital. A ameaça do diretor fez Sofia tremer. Não apenas no nosso hospital, mas em qualquer lugar do país. Monstros. Vocês são monstros, os seus gritos foram ignorados. Eles já tinham falsificado os prontuários. Dizia que Sofia tinha atingido a aorta por engano. Transformaram-na numa médica assassina. Sofia forçou-se a sair da torrente de memórias, piscando os olhos com força.
Uma lágrima solitária escorreu pela sua bochecha, que ela limpou rapidamente para que Roberto Andrade não visse. Estava de volta à realidade. Engolindo em seco, ela conseguiu falar. Foi há 3 anos. Mas hoje, tal como consta nos registros, sou uma criminosa que matou um paciente e teve a sua licença cassada. Era tudo o que ela podia dizer. Não tenho mais nada a acrescentar. Sofia baixou a cabeça, enterrando a verdade de há 3 anos no fundo do seu coração. Roberto Andrade ficou em silêncio por um momento. O seu olhar sobre ela era agora muito mais profundo, mais aguçado. Lentamente, ele falou. Os registros dizem isso, a sua voz era baixa e pesada. Mas o que eu vi parece ser diferente. Sofia levantou a cabeça. Os seus olhos estavam vermelhos. Roberto Andrade olhou-a fixamente. Quando você perfurou meu pescoço, o seu olhar intensificou-se, não havia medo na ponta dos seus dedos. Apenas um desespero para salvar. Não era a técnica de uma mão que mata, continuou ele lentamente. O que me salvou foi a mão de uma verdadeira médica, uma mão cheia de desespero pela vida. Ao ouvir aquelas palavras, as lágrimas que Sofia segurava finalmente caíram. Em 3 anos, ninguém tinha acreditado nela. Todos a apontavam como uma médica assassina. Por mais injusto que fosse, ela não podia dizer nada. Mas agora, pela primeira vez, alguém via a verdade. Desculpe, foi tudo o que ela conseguiu dizer antes de fugir do quarto. Ela não conseguia mais conter as lágrimas. No corredor, Sofia encostou-se à parede, o coração a ponto de explodir. A emoção de encontrar, pela primeira vez em 3 anos, um adulto que acreditava nela, fazia todo o seu corpo tremer. No quarto, Roberto Andrade observou a porta fechada por um longo tempo. Depois chamou Campos. Campos. Sim, presidente. Os registros podem mentir, mas as pontas dos dedos não, disse Roberto Andrade, com firmeza. Descubra o que realmente aconteceu há 3 anos. Encontre a verdade. Os olhos de Campos arregalaram-se. Presidente, isso não é uma suspeita. É uma certeza, interrompeu Roberto Andrade. Aquela moça foi incriminada. Eu garanto, mas o caso já foi legalmente encerrado. A lei pode estar errada, não pode? Retorquiu o presidente. Você sabe muito bem quantas coisas pessoas como nós encobrem. Campos calou-se. O presidente tinha razão. Comece imediatamente. Não importa quanto custe ou quanto tempo leve, a voz de Roberto Andrade estava cheia de uma forte determinação. Não posso permitir que a pessoa que salvou a minha vida viva com uma acusação falsa. Entendido, Campos curvou-se. Na manhã seguinte, Campos mobilizou toda a equipe de inteligência do Grupo Andrade. O caso é um incidente de negligência médica no Hospital das Américas, há 3 anos. Investiguem a fundo. Os funcionários reunidos na sala de conferências acenaram tensos. Esta investigação é ultra secreta. Não pode vazar. Entendido, senhor. Campos trabalhou dia e noite, mas a situação era mais desesperadora do que o esperado. Dias depois, ele voltou ao quarto do hospital do presidente. O seu rosto estava marcado pelo cansaço. Como correu? Perguntou Roberto Andrade. Campos colocou um dossiê grosso sobre a mesa. Felipe Almeida e o diretor do hospital foram extremamente minuciosos, suspirou ele. As câmaras de vigilância do bloco operatório foram apagadas e os documentos relacionados foram perfeitamente falsificados. Continue. Localizamos as enfermeiras que estavam no bloco. A enfermeira-chefe emigrou para o Canadá logo após o incidente. As outras 2 receberam grandes somas de dinheiro para se manterem em silêncio. Dinheiro de suborno. O maior problema são os registros do hospital. O relatório cirúrgico, o prontuário do paciente, tudo foi alterado para culpar a doutora Sofia. Os originais foram destruídos. Roberto Andrade cruzou os braços pensativo. Não existe crime perfeito. Se eles usaram dinheiro para silenciar as pessoas, deve haver uma brecha que o dinheiro não pode resolver. As pessoas não são perfeitas. Deve haver uma falha em algum lugar. O olhar do presidente aguçou-se. Concentre-se em encontrar alguém que deixou o hospital.
Alguém que não aceitou o dinheiro, alguém com a consciência pesada. Tem de haver alguém assim. Entendido. Campos retomou a investigação, desta vez com um novo foco. Após 3 dias e 3 noites, ele encontrou uma pista crucial. Anestesista. Doutor. Lucas Costa, murmurou Campos, olhando para o ecrã do computador. Ele tinha pedido demissão subitamente após o incidente e desaparecido. Campos rastreou seus movimentos. Ele tinha vendido a sua casa em São Paulo e mudado-se para a zona rural de Minas Gerais, vivendo sozinho numa casa modesta numa vila serrana. Encontrei-o. Os olhos de Campos brilharam. A única testemunha viva. Ele entrou no carro imediatamente e dirigiu sem parar por horas. Ao entardecer, chegou à vila. Subiu uma estrada estreita até uma casa velha de telhado de zinco. Bateu à porta. Quem é? Uma voz trêmula veio de dentro. Sou Ricardo Campos, do Grupo Andrade. Gostaria de falar com o doutor. Lucas Costa. Não conheço. Vá-se embora. A voz de Lucas estava cheia de medo. Estou aqui por causa do incidente de há 3 anos no Hospital das Américas. Vá-se embora. Eu não sei de nada, gritou Lucas, desesperado. Por favor, vá-se embora. Campos suspirou. Doutor, eu só quero saber a verdade. Não há verdade. Esse assunto está encerrado, gritou Lucas, à beira das lágrimas. Campos permaneceu à porta. Ele podia sentir Lucas a tremer do outro lado. Doutor, disse Campos em voz baixa, o senhor tem dormido bem nos últimos 3 anos? A sua consciência deixa-o dormir em paz? Ouviu-se um soluço do lado de dentro. Eu não tive escolha, disse Lucas com a voz embargada. O doutor Felipe ameaçou-me. Disse que se eu não me calasse, perderia a minha licença também. E por isso o senhor ficou em silêncio? Eu tenho família. Filhos para criar. A voz de Lucas tornou-se um sussurro. Campos tirou um cartão de visita do bolso e enfiou-o por baixo da porta. Doutor, por favor, aceite este cartão. Quando estiver pronto, contacte-me. Eu esperarei. Campos não pressionou mais. Ele virou-se e voltou para o carro. Decidiu passar a noite ali. Não podia perder a sua única testemunha. A noite avançava fria e silenciosa na serra. Uma luz permanecia acesa dentro da casa. Lucas segurava o cartão de visita de Campos, a mente a remoer. Será que chegou a hora de acabar com isto? Pensou ele. No carro, Campos tentava dormir, mas acordava de hora a hora para verificar a casa com medo de que Lucas fugisse. Às 5 da manhã, gotas de chuva fria começaram a cair. Campos saiu do carro para se esticar e viu que a luz ainda estava acesa. Não dormiu a noite toda. Nesse momento, a porta da casa rangeu e abriu-se lentamente. Lucas, com olheiras profundas, espreitou para fora. Esperei a noite toda, disse Campos, inclinando-se respeitosamente. Lucas olhou para ele, incrédulo. Esteve mesmo aqui a noite toda? Sim. Os olhos de Lucas encheram-se de lágrimas. Por quê? Por que ir tão longe? Porque a verdade deve ser revelada. A voz de Campos era firme. Após uma longa hesitação, Lucas abriu completamente a porta. Entre. O interior da casa era espartano, quase vazio. Lucas ofereceu-lhe um copo de água, as mãos a tremer. O presidente Roberto Andrade quer a verdade, disse Campos. Se o senhor falar, o Grupo Andrade garantirá a sua segurança. Lucas abanou a cabeça. Segurança? Se o doutor Felipe descobrir, ele vai destruir-me. Isso não acontecerá, disse Campos com firmeza. O Grupo Andrade irá protegê-lo. O presidente deu a sua palavra. O senhor não sabe como eles são assustadores. Eu sei. Mas o que é mais assustador do que eles é o peso na sua consciência. As lágrimas escorreram pelo rosto de Lucas. Nos últimos 3 anos, não tive uma única noite de sono tranquila. Todas as noites, sonho com a doutora Sofia com os seus olhos a acusarem-me. Sou um covarde. Enterrei a verdade para salvar a minha licença. Campos tirou um envelope do bolso.
Por favor, leia isto. Dentro havia uma carta manuscrita de Roberto Andrade. A tremer, Lucas abriu-a. Caro doutor. Lucas Costa, sou Roberto Andrade. Se conhece a verdade sobre o incidente de há 3 anos, peço-lhe que tenha coragem de testemunhar. Em nome do Grupo Andrade, prometo proteger a sua segurança e a sua honra. Um testemunho corajoso, em vez de um silêncio covarde, irá libertá-lo. As lágrimas de Lucas caíam sobre a carta. Um testemunho corajoso, em vez de um silêncio covarde, murmurou ele. Levantou-se. Espere um momento. Lucas foi para o fundo da sala e voltou com um pequeno cofre. Colocou-o sobre a mesa e, com as mãos a tremer, digitou o código. Dentro, embrulhado num lenço, estava uma pen USB. O que é isto? Perguntou Campos. Depois da cirurgia, o doutor Felipe chamou-me ao gabinete do diretor. Ouvi-os a discutir como iriam falsificar tudo. Ele ameaçou-me. Fiquei com medo. Mas não podia simplesmente aceitar. Pensei que eles poderiam trair-me um dia. Lucas levantou a pen. Então gravei secretamente a conversa entre o doutor Felipe e o diretor. Os olhos de Campos arregalaram-se. Esta é a prova? Sim. Contém a confissão do próprio doutor Felipe. Lucas entregou a pen a Campos. O facto de eu ter bebido é o nosso segredo, certo, diretor? Se descobrirem que a minha mão tremeu e cometi um erro, estou acabado. Está tudo aí. Com as mãos a tremer, Campos pegou na pen. Doutor, muito obrigado. A sua coragem vai salvar a vida de uma pessoa. Lucas enxugou as lágrimas. Agora acho que finalmente consigo respirar. Vou corrigir tudo com esta prova. O sol começava a nascer. Pela primeira vez em 3 anos, era uma manhã que Lucas podia encarar sem vergonha. Campos entrou no carro, segurando a prova crucial. O seu coração estava a 1000. Ele pesou no acelerador, correndo de volta para São Paulo. 3 horas depois, Campos foi direto para o hospital. Bateu à porta do quarto do presidente. Presidente, sou eu, Campos. Entre. Roberto Andrade estava a ler o jornal. Como foi? Campos colocou a pen sobre a mesa. Consegui a prova. É um ficheiro de áudio com a confissão do doutor Felipe. O anestesista gravou-o secretamente como um seguro. Roberto Andrade pegou na pen. Vamos ouvir. Campos ligou o seu portátil. A voz de Felipe encheu a sala. O facto de eu ter bebido é o nosso segredo, certo, diretor? Se descobrirem que a minha mão tremeu e cometi um erro, estou acabado. Depois, a voz fria do diretor. Culpa a Sofia. Ela não tem dinheiro nem influência. Ninguém vai acreditar nela. Os prontuários já foram alterados. E dei às enfermeiras um bom dinheiro pelo silêncio delas. A gravação terminou. Roberto Andrade cerrou os punhos, tremendo de raiva. Lixo! Que escória! A sua voz era baixa, mas carregada de fúria. Presidente, acalme-se. Amanhã de manhã, convoque o diretor e o doutor Felipe ao meu quarto, disse ele friamente. Secretamente. Ninguém pode saber. Os seus olhos eram como gelo. Entendido. Naquela noite Felipe bebia no seu gabinete. O presidente chamou-me. Ha. Deve ser para me dar uma recompensa. Salvei-lhe a vida. Ele sorriu para o espelho, satisfeito com a sua impunidade. No seu pequeno apartamento, Sofia recebeu um telefonema de Roberto Andrade. Sofia. Venha ao meu quarto amanhã de manhã. Há algo que você precisa de ver. O seu coração acelerou. O que pode ser? Uma noite inquieta se seguiu. Nuvens de tempestade acumulavam-se sobre São Paulo. No seu quarto de hospital, Roberto Andrade observava o céu noturno. Amanhã, tudo acabará. O dia do julgamento estava a chegar. Na manhã seguinte, o diretor do hospital, Dr. Medeiros, ajeitava sua gravata em frente ao espelho. O presidente a chamar-me pessoalmente. Deve ser uma grande recompensa. Ao mesmo tempo, Felipe preparava-se excitado. Hoje é o meu dia.
Recompensa, promoção. Os dois encontrarão-se à porta do quarto VIP. Bom dia, diretor. Parece que vamos ter um bom dia. Bateram à porta. Entrem, disse Campos. Ao entrarem, a atmosfera era estranha. Roberto Andrade estava sentado na cama. Ao seu lado, de pé, estava Sofia. Campos guardava a porta com uma expressão sombria. Presidente, bom dia. O senhor chamou, disse o diretor, sem jeito. Roberto Andrade não respondeu. Pegou na pen USB e atirou-a para cima da mesa. O que é isto? A sua voz era baixa e gelada. O olhar de Felipe fixou-se na pen. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Isso. O que é isso? Gaguejou o diretor. Roberto Andrade acenou para Campos, que ligou o portátil. A voz de Felipe ecoou. O facto de eu ter bebido é o nosso segredo, certo, diretor? Ponto. O rosto de Felipe ficou branco. Depois a voz do diretor. Culpa a Sofia. O rosto do diretor também empalideceu. A gravação terminou. O silêncio no quarto era glacial. Isso. É uma montagem, gaguejou o diretor. Alguém está a tentar incriminar-nos. Montagem? Roberto Andrade levantou-se lentamente, os olhos frios como gelo. Atrevem-se a mentir na minha frente? O diretor recuou. Presidente, é um mal-entendido. Cala-te, o grito do presidente silenciou-o. Ele virou-se para Sofia. Sabem quem é esta pessoa? É Sofia Oliveira. A pessoa que vocês transformaram numa assassina. E foi esta pessoa que salvou a minha vida. Ele pousou a mão no ombro de Sofia. O melhor hospital do país. A esmagar a vida de uma pessoa. E a tratar a minha salvadora como uma criminosa. Presidente, não foi bem assim, tentou o diretor. Eu ouvi tudo. Roberto Andrade apontou para a pen. Beber antes de uma cirurgia, matar um paciente e culpar uma inocente. Presidente, Felipe caiu de joelhos. Por favor, salve-me. Foi o diretor que me obrigou. O quê? Gritou o diretor. Não foste tu que bebeste e cometeste o erro? Eu apenas encobri por ti. Eles começaram a culpar-se um ao outro. Sofia observava em silêncio as pessoas que a atormentaram por 3 anos a rastejar no chão. As lágrimas escorreram, mas desta vez não eram de tristeza. Eram de alívio. Finalmente. A injustiça estava a ser lavada. Roberto Andrade acenou para Campos, que abriu a porta. 2 polícias entraram. O que? O que é que eles estão aqui a fazer? Gaguejou o diretor. Mandado de prisão, disse um polícia friamente. Doutor. Medeiros, doutor. Felipe Almeida estão presos por encobrimento de negligência médica, falsificação de provas e perjúrio. Não. É um erro, gritou o diretor enquanto era algemado. Felipe debatia-se. Presidente, por favor. Eu tenho família. Mas Roberto Andrade nem olhou para ele. A porta fechou-se. O silêncio voltou. Sofia, disse o presidente. Ela levantou a cabeça, o rosto molhado de lágrimas. Peço desculpa por ter demorado tanto. Vou restaurar a sua honra, eu prometo. Obrigada, a voz dela tremeu. Muito, muito obrigada. Ela desabou em soluços, as lágrimas de 3 anos a jorrar de uma vez. Roberto Andrade deu-lhe uma palmadinha no ombro. Está tudo bem agora. Acabou. Alguns dias depois, Sofia estava num autocarro a caminho do lar de idosos. Na sua mala, uma carta manuscrita de Roberto Andrade estava guardada com cuidado. A sua mãe estava mais magra, mais frágil, mas o seu sorriso iluminou-se ao ver Sofia. Mãe, tenho boas notícias. A minha acusação vai ser retirada. Encontraram as provas e os verdadeiros culpados foram presos. Os olhos da sua mãe encheram-se de lágrimas. É verdade? Vais mesmo ser ilibada? Sim, mãe. E o presidente do grupo Andrade? Ele vai ajudar com o teu tratamento. Vais ser transferida para o melhor hospital. Vais fazer a cirurgia ao coração que temos adiado. As duas abraçaram-se, chorando, libertando a dor de 3 anos.
2 dias depois, a mãe de Sofia foi transferida para a ala VIP do Hospital Universitário das Américas, o mesmo hospital onde Sofia outrora trabalhou. O quarto parecia uma suíte de hotel. O médico explicou a condição do coração da sua mãe. A cirurgia tem uma alta taxa de sucesso. A nossa melhor equipe vai tratar dela. Pela primeira vez em anos, Sofia sentiu um peso a ser levantado do seu peito. A cirurgia foi um sucesso. Quando a sua mãe acordou, ela segurou a mão de Sofia. Só de saber que foste libada, minha filha, já posso morrer em paz. 6 meses passaram. A mãe de Sofia recuperou completamente. E hoje era o dia da sentença do novo julgamento. Sofia estava no tribunal, com os melhores advogados ao seu lado. Na audiência, a sua mãe, Roberto Andrade e Campos observavam. Para a arguida Sofia Oliveira começou o juiz, o veredito é inocente. As lágrimas de Sofia jorraram. A cassação da sua licença médica é também anulada. A arguida recupera o direito de exercer a medicina. Era real. O sonho que ela pensava ter perdido para sempre. No dia seguinte, Sofia foi ao Grupo Andrade com a sua carta de demissão. Campos recebeu-a calorosamente. Parabéns pelo veredito de inocência. Ela entregou-lhe a carta. Vim para me demitir. Campos sorriu com tristeza. Eu sabia. Alguém como você não seria secretária para sempre. Foi uma curta jornada, mas nunca esquecerei a sua força e habilidade. Despediram-se com um aperto de mão. Depois ela foi chamada ao gabinete do presidente. Sobre a mesa estavam plantas e documentos. Senta-te. Roberto Andrade empurrou um grosso dossiê na sua direção. Na capa, em letras douradas, Plano de Estabelecimento do Centro Cardiovascular Andrade. Esta experiência fez-me pensar muito, disse ele. Um hospital que valoriza a vida acima do dinheiro, a consciência acima do poder. Precisamos de um hospital assim. Ele mostrou-lhe a planta de um edifício magnífico. Este centro estará concluído dentro de 1 ano. Terá as melhores instalações, os melhores médicos e um sistema de tratamento gratuito para os mais desfavorecidos. Quando estiver concluído, gostaria de te pedir um favor. Os olhos de Sofia arregalaram-se. Junta-te a nós como membro fundador. E com o tempo, quando a tua habilidade for devidamente reconhecida novamente, quero que assumas o cargo de cirurgiã-chefe deste centro. Sofia prendeu a respiração. Eu? Um cargo desses? Sim. Alguém que sabe o que é a verdadeira medicina que salva vidas. Alguém que sente a dor do paciente como se fosse sua. Esse tipo de pessoa é rara. Só tu podes fazer isto. As lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia. Este é o meu verdadeiro presente para ti. A tremer, Sofia aceitou o dossiê. O sonho que ela tinha perdido há 3 anos estava a desdobrar-se diante dos seus olhos. Obrigada. Muito obrigada. 1 ano depois. A cerimônia de inauguração do Centro Cardiovascular Andrade. O local estava lotado. No palco, o diretor inaugural apresentou o membro fundador e a mais recente adição à sua equipe de cirurgia torácica. Doutora Sofia Oliveira. Sofia levantou-se de jaleco branco e caminhou para o palco. O seu crachá brilhava, doutora Sofia Oliveira, cirurgiã torácica. Os aplausos foram ensurdecedores. Ao microfone, ela disse com firmeza: o Centro Cardiovascular Andrade será um hospital que não se curva a nenhuma pressão externa. Agiremos tendo como único critério a vida dos nossos pacientes. Após a cerimônia, no seu novo consultório, Roberto Andrade esperava a presidente, bem-vindo. Ter-te como minha médica. Não poderia sentir-me mais seguro, riu ele. Sofia pegou no estetoscópio e ouviu seu coração. Está forte e regular. Está em ótima forma. Lembro-me da primeira vez que te vi, há 1 ano, disse ele. E eu também. Foi graças ao Senhor que pude respirar novamente como médica. Não. Tu salvaste a minha vida primeiro. Salvamos a vida um do outro. E realizamos os sonhos um do outro. Eles sorriram.
O caminho que tens pela frente terá muitas vidas dependentes dele, disse ele ao sair. A luz do sol entrava pela janela, banhando seu jaleco branco. Naquele momento, Sofia percebeu que, depois de ter caído na mais profunda escuridão, estava agora no lugar mais luminoso.